E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Era só mais uma manhã tranquila, alunos rindo, corredores cheios, professores dando aula, mas em poucos minutos tudo virou pânico, sangue e silêncio. Columbine não foi o primeiro massacre escolar, mas foi o que mudou tudo. Antes de nos aprofundar na história, eu vou contar um pouco sobre os envolvidos. Eric Harris nasceu em 9 de abril de 1981, no Kansas. Seu pai era piloto da Força Aérea, e por isso a família se mudou diversas vezes durante sua infância e adolescência. Em 1993, eles se estabeleceram em Littleton, Colorado. Eric era um aluno muito inteligente e articulado, gostava de computadores e criava seus próprios jogos de tiro no computador. Mas no fundo ele guardava muita raiva. Ele escrevia sobre isso no seu diário e em um site que ele criou, com mensagens de ódio, ameaças e planos detalhados de explosões. Dylan Klebold nasceu alguns meses depois, em 11 de setembro de 1981, no Colorado mesmo. Ao contrário de Eric, Dylan era mais tímido, introspectivo e tinha uma família estável. Seus pais eram bem educados, defensores da paz e da inclusão. Desde pequeno, Dylan participava de programas para alunos com altas habilidades. Ao chegar no ensino médio, ele se sentia deslocado, solitário. Dylan escrevia sobre querer morrer e sobre se sentir invisível. Seu diário desabafava sobre a tristeza profunda e raiva do mundo, em contraste com Eric, que demonstrava mais frieza e desprezo. Juntos, Eric e Dylan formavam uma amizade perigosa. Alimentavam um ao outro com raiva, frustrações e ideias violentas. Os dois estavam sempre gravando pequenos vídeos com temas sempre violentos, como armas e tiroteios. Esse massacre não foi impulsivo, ele foi meticulosamente planejado por mais de um ano. Eric e Dylan não queriam só um tiroteio, eles queriam fazer história como os maiores assassinos em massa dos Estados Unidos. Eles desenharam mapas, planejaram rotas de fuga e criaram bombas caseiras. Compraram armas ilegalmente, convencendo vários amigos a ajudar. Ao todo, montaram 99 dispositivos explosivos, além de armamentos como espingardas, pistolas, carabina. No diário de Eric, ele escreveu: "Eu quero matar, machucar o máximo de vocês possível. Eu quero ver o mundo queimar." Eles queriam explodir o refeitório primeiro, causando centenas de mortes, e depois atirar nos sobreviventes. Eric e Dylan entraram na escola, cada um carregando uma mochila com explosivos que estavam programados para explodir às 11h17 da manhã. Posicionaram as mochilas no meio da cafeteria da escola e a outra próxima à cozinha. Quando as bombas explodissem e os estudantes sobreviventes começassem a sair, cada um estaria esperando em uma saída diferente. Mas apenas isso não bastava, pois cada um havia chegado na escola com seu próprio carro e deixaram em estacionamentos diferentes, pois assim como em suas mochilas, havia em seus carros bombas programadas para explodir depois que o ataque já tivesse começado e tivesse atraído muitas pessoas para os estacionamentos onde deixaram seus carros. Eles realmente planejaram muito o ataque, porque próximo à estação de bombeiros perto da escola, eles colocaram explosivos para que pudessem chamar a atenção para esse incidente e desviar a atenção do ataque na escola. Era um verdadeiro plano de guerra, mas felizmente as bombas não detonaram. A bomba plantada próxima aos bombeiros causou apenas um pequeno incêndio que foi contido facilmente. Já as bombas plantadas na cafeteria não explodiram às 11h17 como haviam planejado. Eles se encontraram e mudaram seus planos. Vestiam sobretudos pretos, estavam armados e carregavam suas mochilas com explosivos. As bombas falharam, então eles partiram para o plano B: abrir fogo contra os colegas e professores. A primeira vítima foi Rachel Scott, de 17 anos, morreu no estacionamento baleada com 4 tiros. Segundo seu amigo Richard, que estava com ela lanchando e que também levou 8 tiros e ficou paralisado da cintura para baixo, foi Eric quem começou a atirar. Depois disso, eles apontaram as armas para outros 3 alunos que estavam próximos. Eles atiraram nos 3 amigos e um deles correu, e Eric atirou ainda mais nele, que faleceu no local. Os outros 2 ficaram gravemente feridos. O professor Dave Sanders, desde os primeiros disparos, soube que aquilo não era uma brincadeira, como alguns alunos pensaram se tratar quando viram Eric e Dylan nas escadas com armas e munições. Acharam que era algum trote que os alunos mais velhos estavam fazendo. O professor Dave então correu até a cafeteria para alertar os demais alunos, já que era horário do intervalo e o local estava cheio. Enquanto isso, Eric e Dylan continuavam do lado de fora da escola, atirando nos alunos que encontravam pelas escadarias. Atiraram também na direção do campo de futebol, mas não conseguiram acertar ninguém. Já dentro da escola, o pânico começou a tomar conta, quando os alunos perceberam que se tratava
alertavam de tiros e começaram a correr. O professor Dave avisa os alunos subindo em uma mesa e dizendo para todos correrem e se esconder, pois aquilo era real e não era uma brincadeira. Conforme eles iam caminhando em direção a uma das entradas da escola, eles iam jogando algumas bombas caseiras, porém foram poucas as bombas que explodiram. Uma professora, juntamente com um aluno, acabaram dando de cara com Dylan e com Eric, assim que abriram a porta de uma das salas, quando os meninos tinham entrado na escola. Eles atiraram na porta da sala e isso fez com que estilhaço de vidro e madeira fosse para todos os lados, mas por sorte os tiros não atingiram nenhum dos dois e a professora conseguiu correr até a biblioteca, onde ela fala para outros alunos se esconderem debaixo das mesas e ligou para a polícia com o telefone que tinha na biblioteca. Foram menos de 5 minutos, desde o primeiro disparo até a primeira ligação para a polícia. O zelador chamou o vice-xerife pelo rádio da escola para ir até estacionamentos dos alunos sêniors, e logo depois é informado que há atiradores na escola. Ele vai até a escola e ao chegar ele troca alguns tiros com os meninos, porém na distância que estava não conseguiu acertar nenhum. E já nessa altura eles já tinham conseguido 2 mortes e 10 feridos. Eles ainda não tinham acabado, continuaram pelos corredores e acabaram dando de cara com o professor Dave, que continuava a ajudar os alunos a sair da escola, como tinha feito na cafeteria. Eric então atirou 2 vezes contra o peito do professor, que acabou caindo no chão. Eles continuaram andando e o professor conseguiu chegar até um laboratório, onde tinham mais pessoas se escondendo. Inclusive, o levou até uma outra sala com cerca de 30 pessoas se escondendo lá dentro. Do lado de fora, algumas ambulâncias já estavam por lá e a polícia também. E foi por isso que um dos alunos escreveu em uma lousa, uma pessoa sangrando até a morte aqui, e colocou na janela para que alguém pudesse ver e mandar ajuda. Às 11h29, Eric e Dylan entram na biblioteca, onde tinham cerca de 52 alunos escondidos, e é lá que eles fazem a maior parte das vítimas. Eles mataram no total 10 pessoas na biblioteca e deixaram 12 feridos. Eric grita, ordenando que todos fiquem de pé, mas como ninguém faz isso e ele continua escondido debaixo das mesas, ele diz que vai atirar mesmo assim, e dispara 2 vezes contra uma mesa, que acaba acertando um jovem, mas que teve ferimentos leves. Dylan atira em outros 3 alunos. Eric vai até a outra mesa e atira em outra aluna, atingindo seu pescoço e matando na hora. Ele continua atirando em outras mesas e computadores e atinge outra estudante. Foi relatado posteriormente que alguns alunos escutaram conversas do Dylan e do Eric na biblioteca. Eles chegaram a comentar que não estavam mais sentindo tanta adrenalina ao atirar nas pessoas e deveriam começar a esfaquear elas. Mas eles apenas continuaram caminhando pela biblioteca, intimidando outro aluno, mas acabaram não atirando nele. Eric então se aproxima das janelas e percebe que há carros e polícia chegando por ali e troca alguns tiros com a polícia. Como ele não acerta ninguém, apenas volta sua atenção para dentro da biblioteca e dispara contra outro aluno que morre na hora. Nas filmagens é possível ver também que eles deixam a biblioteca e chegam a voltar para a cafeteria, jogar algumas bombas e até mesmo trocar alguns tiros com a polícia, mas eles decidem retornar à biblioteca. E ao 12h08, uma professora que tinha se trancado em uma das salas de descanso na biblioteca, junto com outros alunos e funcionários, ouviram Eric e Dylan contar até 3. Depois ouviram 2 disparos. Eles contaram até 3 juntos. Eric atirou contra o seu céu da boca e Dylan atirou na sua própria cabeça. Apenas alguns minutos antes, a SWAT tinha decidido invadir a escola, mas eles invadiram por uma porta que ficava do outro lado da onde Eric e Dylan estavam, e eles só foram chegar até a biblioteca às 3h30 da tarde, já que havia muitos alunos escondidos e que estavam apavorados de sair da onde estavam. Alunos e professores tentaram estancar o sangue do professor Dave até que a ajuda chegasse, mas infelizmente ele acabou não resistindo a mais de 3 horas de espera. Depois de descobrirem que Eric e Dylan tinham tirado a própria vida, a polícia reuniu todo o armamento que eles levaram e viram que eles tinham munição suficiente para matar todo mundo que estava ali na escola naquele dia. A polícia justificou sua demora para entrar no prédio porque eles alegavam que achavam que havia 8 atiradores e não apenas 2, e por isso tomaram muita cautela na decisão de invadir. O tiroteio durou cerca de 50 minutos. Ao final, 13 pessoas estavam mortas e mais de 20 pessoas feridas. Entre os mortos estavam adolescentes como Rachel Scott. Tem até mesmo um filme sobre a vida dela que se chama Uma Vida com Propósito. A Isaiah Shows e Cassie Barnall, que se tornaram símbolos da tragédia. Muitos dos feridos carregam traumas físicos e psicológicos até hoje. O caso de Columbine mudou o mundo. Nos Estados Unidos, debates sobre o controle de armas, bullying, saúde mental e cultura de violência se intensificaram. As escolas aumentaram a segurança, instalaram câmeras, detectores de metais e passaram a participar de simulações e tiroteios. A mídia questionou o papel dos videogames violentos e a música e do cinema, mas nada disso explica completamente o que aconteceu. Algum tempo depois, muitos detalhes vieram à tona. Os diários de Eric e Dylan foram estudados por psicólogos. Eric
era descrito como um narcisista agressivo e Dylan como um depressivo suicida. Eles não eram vítimas de bullying diretas, pelo que se sabe, como muitas pessoas pensavam no início. Na verdade, participavam de festa, tinham colegas e passavam despercebidos. O que realmente motivou os dois foi um desejo de destruição e de fazer história. Columbine não foi só uma tragédia, foi um alerta de que nem sempre o mal está onde esperamos, de que precisamos ouvir os jovens, observar os sinais e entender o que está por trás do silêncio. Eric e Dylan deixaram dor e perguntas que até hoje não foram totalmente respondidas, mas as vítimas, essas sim devem ser lembradas. Hoje tivemos a história sobre o caso do massacre de Columbine. Deixe nos comentários o que acharam do caso, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!